Vocês me lançaram a seguinte pergunta: como que se deu o processo de transmissão dos textos dos evangelhos apócrifos, ou como eu prefiro chamar, do material extracanônico? Eles estavam se dando por via oral ou haviam estratégias de transmissão, de perpetuação via texto? Como esses textos eram adquiridos pelas comunidades que estavam lendo, por exemplo, o Evangelho de Tomé. E hoje eu quero mostrar para vocês que as estratégias de cristãos ligados à autoproclamada ortodoxia cristã e os que estão à margem, rotulados por essa ortodoxia de heréticos, estavam adotando as mesmas estratégias que textos hoje que estão fora do cânone são inclusive anteriores à produção de textos fixados nessa lista canônica no século IV, e que alguns dos textos chegaram a compor listas canônicas. Um ótimo exemplo disso são os escritos atribuídos a Barnabé. E que então as estratégias de transmissão são as mesmas e que não há ciclo só da fase oral, depois nas fases de textos ligados a essa autoproclamada ortodoxia cristã, e depois nós temos a chamada patrística, que estão ali combatendo esses textos desses heréticos. Não, todos esses autores, essas etapas, elas coexistem, elas ocorrem de forma sincrônica. E o dado interessante disso é perceber que, por exemplo, textos como 2 Pedro não foram conhecidos por autores como Clemente de Roma, já que Clemente de Roma está ali situado entre finais do século I e início do século II. Enquanto que 2 Pedro é uma produção de meados a final do século II, por volta de 150 a 170. Mas tudo isso eu vou te explicar após a vinheta. Primeiramente, eu queria que vocês observassem esse esquema que está aparecendo aí em tela, em que nós temos a morte de Jesus sendo colocada nos anos 30 para facilitar as contas, e nós temos, a partir da década de 50, os anos 50, o início do processo de produção de textos como a Fonte Q, o Evangelho de Tomé e Paulo. Ora, desses materiais, o único que está de forma direta presente dentro do cânone é o material de Paulo. Mas percebam, 20 anos após a morte de Jesus que nós temos um material, um conjunto de textos aparecendo. Isso significa dizer que nesse intervalo de 20 anos, esses indivíduos tocaram esse movimento de Jesus sem Jesus a partir do ponto de vista da oralidade. Mas isso não significa dizer que essa oralidade se cessou com o processo de produção de textos. Nós temos ainda a circulação de ditos de Jesus de forma oral, coexistindo com a produção de textos. Então, nós vamos ter um processo de alargamento desses materiais nos anos 60, 70, 80 em diante. Mas eu também chamo a atenção ao fato de que nós temos essa tradição oral coexistindo com a produção de textos e com a base formativa também de autores da chamada patrística, que fica muito claro a coexistência desses três grupos quando nós lembramos, por exemplo, de Papias fixando uma tradição por volta do ano 110 sobre a morte de Judas, que é radicalmente diferente dos materiais presentes em Mateus e do relato presente
em Atos dos Apóstolos. Diga-se passagem, se a gente trabalha a datação de Atos por volta do ano 110, 120, e Papia é situado no ano 110, podemos afirmar que ela é anterior ou contemporânea ao processo de redação do material de Atos dos Apóstolos. Aliás, se você quiser saber mais sobre esses relatos, essas narrativas da morte de Judas e quais são as intenções teológicas por trás, ou seja, a morte de Judas não é uma narrativa histórica, mas ela tem intenções teológicas por trás de quem está fixando essas tradições orais, confere o vídeo que está aparecendo aqui em cima. Mas, voltando, isso então eclode a ideia de que nós temos tradições que estão ocorrendo a partir de fases ou ciclos, onde então a história do cristianismo seria marcada primeiro por uma fase oral, depois nós temos o ciclo da escrita, com a formação dos textos do cânone, e aí nós teríamos um outro ciclo que é dessa chamada patrística, que vem para combater esses textos apócrifos, ou como eu prefiro chamar, extracanônicos. Não, isso está tudo acontecendo de forma simultânea. E o mais interessante é que quando a gente se prende à datação, à cronologia, nós percebemos que, por exemplo, autores como Papias ou Clemente de Roma jamais conheceram textos como 2 Pedro, que não é um texto escrito pelo Pedro histórico. Na verdade, nenhum dos textos atribuídos a Pedro foi escrito por Pedro. Eu, inclusive, também já falei aqui no canal sobre isso. Vou estar deixando também o link aqui em cima. O fato é que esse texto está no cânone, mas é posterior a um desses autores apontados mais tardiamente como parte dessa chamada autoproclamada ortodoxia cristã. Com isso eu quero dizer que essa receitinha de ciclos, no fundo, ela não passa de uma tradição inventada, em que você é ensinada quando abrir a caixinha dos evangelhos, você precisa fechar a caixinha da oralidade. Quando você fecha a da produção do Novo Testamento, você abre da patrística. Não, elas estão correlacionadas e alguns autores dessa autoproclamada ortodoxia cristã nem conheceram os textos que constam hoje no cânone. E o mais interessante, nós também vamos ver uma divergência entre esses autores no processo de seleção desses textos. E é aí que entra um dado interessante sobre o processo de circulação dessa literatura cristã, sobre o processo de fixação desses ditos, dessas tradições orais para textos. O processo de circulação se dá por meio de papiros, pergaminhos, mas sobretudo códexes, que aliás é muito frequente dentro da arte antiga cristã, como vocês estão vendo alguns exemplos aí em tela, em que nós temos homens e mulheres segurando esse códex, essa espécie de livrinho, que são nada mais, nada menos que cópias de determinados textos lidos pelas comunidades. Mas é importante lembrar vocês que os textos, esses códexes, não são únicos, ou seja, não é todo mundo circulando com a Bíblia, tal como a gente tem hoje, em que o chamado Novo Testamento tem 27 livros. Essas listas, esses textos que poderiam estar compondo o códex, vão variar. E o que vai se estabelecer de uma forma geral entre esses primeiros cristãos, independente de serem cristãos da autoproclamada ortodoxia, cristãos gnósticos, natistas, enfim, entre as diferentes correntes, entre os diferentes segmentos cristãos. Isso significa dizer, então, que essa é uma escolha, uma seleção adotada por esses primeiros cristãos e que nós vamos ter uma série de códexes com estruturas diferentes, seleções de textos diferentes, é facilmente atestada quando nós lemos, por exemplo, falas como de Eusébio de Cesareia, em que deixa claro essa pluralidade de listas que estavam circulando entre as igrejas. Mas
Há um exemplo bastante interessante sobre o processo de cópias e que está preservado em Pastor de Hermas, que diz o seguinte: Irmãos, enquanto dormia, tive uma revelação. Foi-me feita por um jovem encantador que me disse: Que achas que é a mulher idosa de quem recebeste o livrinho? Eu respondi: A Sibila. Ele disse: Estás enganado. Não é ela. Eu lhe perguntei: Quem é então? Ele me respondeu: É a igreja. Eu lhe perguntei: Então, por que era tão idosa? Ele respondeu: Porque foi criada antes de todas as coisas. Por isso, ela é idosa. Foi por meio dela que o mundo foi ordenado. Depois disso, tive uma visão em minha casa. A mulher idosa apareceu e me perguntou se eu já havia entregado o livrinho aos presbíteros. Eu respondi que não. Ela continuou: Fizeste bem, porque tenho algumas palavras para acrescentar. Quando eu tiver terminado tudo o que tenho a dizer, tu darás a conhecer a todos os eleitos. Farás 2 cópias do livrinho e mandarás uma a Clemente e outra a Grepte. Clemente, por sua vez, mandará a cópia às outras cidades, porque essa é a missão dele. Grepte irá às viúvas e aos órfãos. Tu o lerás para a cidade, na presença dos presbíteros que dirigem a igreja. Nesse sentido, nós vemos, então, uma íntima relação entre as cópias, os códexes, para a construção de autoridade das lideranças eclesiásticas masculinas e femininas. Somado a isso, nós percebemos também que essas listas estão variando. Os textos hoje fora do cânone têm tanta força quanto textos que estão no cânone, em alguns casos até mais, quando nós também nos atentamos a essa literatura produzida por esses chamados padres, mestres e bispos cristãos, que estão criticando, por exemplo, textos que hoje estão fora do cânone, mas que eles atestam que são textos importantes para as comunidades que eles criticam. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro de Tertuliano, sobre o material de Tecla, e o segundo, Clemente de Alexandria, falando sobre o material do Evangelho Secreto de Marcos. Vamos ler? Mas, se os escritos que erroneamente levam o nome de Paulo reivindicam o exemplo de Tecla como uma licença para ensinar e batizar mulheres, deixe-os saber que na Ásia, o presbítero que compôs esse escrito, como se estivesse aumentando a fama de Paulo, de seu próprio estabelecimento, depois de ser condenado e confessar que havia feito por amor a Paulo, foi afastado de seu cargo, pois com crível parecia que aquele que não permitiu que uma mulher aprendesse com ousadia deveria dar a uma mulher o poder de ensinar e de batizar. Que elas fiquem em silêncio, ele diz, e em casa consultem seus próprios maridos. 1 Coríntios 14, 33 a 36. Agora passemos para a carta de Clemente de Alexandria para Teodoro. Ele diz: Mas demônios abomináveis estão sempre planejando a destruição para a espécie humana. Então, Carpócrates, tendo sido instruído por eles, usou artifícios enganosos para escravizar um certo ancião da igreja em Alexandria e obteve dele uma cópia do evangelho místico, que ele passou a interpretar de acordo com sua própria opinião blasfema e carnal. Além disso, ele o poluiu ainda mais, misturando falsidades vergonhosas com os ditos sagrados e imaculados, e dessa mistura o dogma dos carpocracianos foi extraído.
A essas pessoas, então, como já se disse, nunca se deve ceder, nem se deve fazer qualquer concessão a elas, quando fingem que seu tecido de falsidade é o místico ou secreto Evangelho de Marcos, mas sim negá-lo com o juramento. Ora, com isso, então, nós percebemos que esses textos são tão importantes quanto os textos que hoje estão no cânone, porque nós estamos falando de um momento em que não há uma separação, não há um grupo vencedor e que tenta narrar a história do cristianismo como sendo um processo singular, sendo que, como bem lembra André Leonardo Cheftarese, sempre foi um movimento polifônico, plural. Esse grupo, então, é posterior, é uma invenção do século IV em diante. Aliás, o próprio termo patrística é um termo que nasce na teologia luterana do século XVIII e que, enfim, passa a ser uma forma de se ler, de se nomear esses autores ligados à autoproclamada ortodoxia cristã. Mas nós estamos falando do processo do século I ao século IV, onde esses filtros de leituras estão ausentes, onde nós não temos ainda nenhum cânone fechado. E não temos também uma estrutura altamente hierarquizada concluída. Veja então, estamos falando de um momento, de um palco de disputas, onde textos como, por exemplo, o de Atessaron, que é uma harmonia produzida por Tassiano, faz mais sucesso em igrejas da Síria, que são polos importantes de comunidades do pensamento cristão, do que, por exemplo, a leitura dos 4 evangelhos. Além disso, nós vemos que as estratégias de grupos ligados à autoproclamada ortodoxia cristã e os que não são as mesmas, em que cópias são feitas, onde há uma preferência pelos códexes, e que esse material fica nas comunidades para aqueles indivíduos que sabem ler possam fazer uma leitura pública, mas também é um instrumento de viagem utilizado por esses mestres, essas lideranças carismáticas itinerantes em seus processos de propagação desse movimento cristão. Nesse sentido, então, essa é a estrutura que nós temos sobre o processo de circulação e preservação de textos que hoje estão tanto dentro do cânone como fora do cânone. Enfim, galera, era isso. Lembrando aí que quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Isso me ajuda muito aqui na manutenção do projeto. É fundamental também que quem puder contribua sendo membro do canal, com Valeu Demais. Isso ajuda muito para a obtenção de materiais, melhorias para a produção de equipamentos, recursos audiovisuais. Enfim, é isso aí e até a próxima!